Olá, Carlos Sampaio aqui do canal Livre Gospel. A live de hoje é para tratar de um assunto interessante que ocorre no meio do povo de Deus. E o tema da live de hoje, vamos dizer assim, da mensagem de hoje, quem são os hipócritas da igreja? Antes de nós continuarmos, dê um like neste nosso vídeo, se inscreva em nosso canal Livre Gospel, para que nós possamos caminhar juntos e para que o canal cresça, e ele atinja o seu objetivo, que também é o de anunciar a palavra de Deus. Então, o tema de hoje é quem são os hipócritas da igreja. O texto base desse assunto que nós vamos falar neste momento está em Mateus capítulo 7, versículo 5, quando Jesus se dirige às pessoas que estavam ali aprendendo com ele, ouvindo a sua palavra. Ele disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. A hipocrisia é um tema, às vezes, até muito falado no nosso meio. É um assunto muito debatido em nosso meio. A hipocrisia. O que é hipocrisia? A hipocrisia é a prática de alguém fingir. É alguém que vive fingindo, Alguém que finge ao declarar crer em algo, ou ter sentimentos ou virtudes que não possui. Ela diz crer, mas na prática faz diferente. Ela diz que tem um sentimento, mas na prática tem outro sentimento totalmente o contrário. Então, muitas vezes, somos tentados, isso faz parte da natureza humana, em camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. E, na verdade, a hipocrisia funciona dessa forma. Quando alguém finge o que não é, e o que não sente, e o que não crê, ela está agindo como uma pessoa hipócrita. Por isso que Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O hipócrita, ele tem uma tendência de olhar muito para os defeitos dos outros e esquecer os seus. Às vezes ele tem o mesmo defeito, mas ele camufla que tem aquele defeito, que tem aquela falha, não é isso? Então, este comportamento de enganar e distorcer a verdade são tão sérias que a Bíblia alerta-nos muitas vezes sobre esse perigo. No ponto de vista religioso, cristão, a hipocrisia, ela está presente. Tem muitas pessoas que fingem, fingem crer, fingem ter as virtudes que acreditamos que elas têm, fingem ter ideias voltadas mesmo para a prática do cristianismo, fingem ter sentimentos, cristãos, sentimentos pelo próximo, sentimentos pelo crescimento do reino dos céus. E o interessante é que essas pessoas, os hipócritas, elas gostam de exigir que outras pessoas se comportem dentro de uma conduta moral que ela mesma não se comporta, que ela mesma extrapola e que ela mesma deixa de adotar. A hipocrisia, na verdade, não deveria existir no meio da igreja e nem no meio da família cristã. Mas existe. Tem como acabar? Não tem. Mas nós temos como combater. Temos como diminuir.
Temos como combater os hipócritas, assim como Jesus combateu os hipócritas de sua época. Porque, na verdade, o cristão, ele deve ter uma linguagem verdadeira, sem querer entrar pelo caminho da adulação. Porque a adulação está muito relacionada, muito ligada à hipocrisia. O hipócrita sempre ele é um adulador em potencial. Quando Jesus utilizou a palavra hipócritas, ele utilizou para qualificar os religiosos e doutores da lei de sua época, que eram os escribas, fariseus e saduceus. E esses homens agiam dessa forma. Eles transmitiam à população ter uma conduta moral ilibada, cobravam esta conduta moral ilibada do povo, mas eles mesmos não. Na prática, eram reprovados. Então, os hipócritas sempre se comportam da seguinte maneira: eles falam e falam, apontam, julgam, dizem crer na doutrina, dizem crer, defender a doutrina, no caso que eu falo que a doutrina é a doutrina cristã, dizem pensar e agir de acordo com essa doutrina, mas na prática são totalmente diferentes. Eles pregam, mas não vivem o que pregam. A hipocrisia, meus queridos irmãos, meus amigos aqui do canal Livre Gospel, nunca fez parte do currículo de Jesus e nem pode fazer parte do currículo dos seus seguidores. Um cristão, ele não pode ser hipócrita. E quem é hipócrita não pode ser um cristão. Não há como conciliar o cristão com a hipocrisia. Porque Jesus nos deu exemplo para isto. Pode prestar atenção numa coisa. Pare agora e pense, analise. Todo hipócrita, ele se comporta como um adulador. Ele gosta de adular. Seja em maior ou menor grau. Isto aconteceu com os escribas, fariseus e saduceus. Esses ditos religiosos, né? Cumpridores da lei. Eles sempre procuravam, nas suas investidas, quando se aproximavam de Jesus, eles sempre procuravam adular a Jesus. O adulador, preste bem atenção, nunca diz a verdade do que ele pensa sobre alguém. Sempre buscam exagerar numa qualidade ou comportamento desta pessoa. Primeiro ele enaltece uma qualidade ou sentimento desta pessoa para que a sua vaidade cresça, né? Essa pessoa que é adulada se sente envaidecida, porque o adulador bajula mesmo, né? E para depois, o que é que ele faz? Prega uma tremenda peça, prega uma armadilha. E o interessante é que há pessoas que gostam de ser aduladas. Até mesmo líderes cristãos. Tem líderes que gostam de ser adulados. Preste bem atenção. Eu acho que não estou inventando essa história. O perigo nisso tudo, meus queridos, é que toda e qualquer adulação sempre tem uma má intenção por trás. Cuidado. Se alguém estiver lhe adulando, abra os olhos. Aquela adulação que lhe incomoda, que você sempre vê que quando tem uma oportunidade, né, esse camarada ou aquela camarada está lhe adulando. Cuidado. Os doutores da lei faziam assim. Primeiro eles adulavam Jesus, né? Chamavam ele de bom mestre, né? Mestre, eu sei que os sinais que tu fazes, ninguém faria se Deus não fosse com ele. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Jesus não era um rabino formado na escola rabínica. Naquela época, só quem era chamado de rabi, mestre, é quem realmente frequentava as escolas judaicas, né? Que aprendiam a Torá. Só que Jesus era o mestre por natureza, ele era o Filho de Deus, né? O Verbo de Deus encarnado, então ele era o mestre mesmo, por excelência. Mas
eles não, na verdade, eles não consideravam Jesus como mestre. Ao contrário, muitos deles chamaram Jesus até de príncipe de Beelzebu. Olha aí. O hipócrita tem determinado momento que ele se revela, né? Então aconteceu muitas vezes isso. Então, os doutores da lei fizeram isso com Jesus. Eles adulavam Jesus e depois colocavam à prova, fazendo uma pergunta, para que Jesus fosse pego em alguma contradição. Mas qual era o objetivo disto? Para se tornar essa contradição uma justificativa de prender Jesus e entregar às autoridades, apontando como conspirador, como foi feito. Né? Fizeram isso com Jesus. Queriam tratar Jesus como um conspirador, aquele que estava conspirando contra o Império Romano, contra o governo romano. Essa também foi uma das acusações. Então, você se lembra daquela pegadinha que fizeram com Jesus? Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 14 a 17. É assim, vou ler para vocês aqui. E chegaram eles e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade. Olha só. Sabemos que és homem de verdade. E de ninguém se te dá, porque não olha as aparências dos homens. Veja aí a adulação. Olha a adulação. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Olha outra adulação. Tudo isso era tremenda hipocrisia. A hipocrisia e a adulação, como eu falei para vocês. Aí, depois dessa adulação, olha a pergunta que eles fizeram. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Olha só a pegadinha. Olha o que é que Jesus, no seu sentimento como Deus que ele era e é, diz assim o texto: então ele, conhecendo a sua hipocrisia, olha, Jesus conhece os hipócritas. Os hipócritas podem se esconder de mim, de você, de qualquer um, mas ele não se esconde de Deus. Então, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que veja. E eles lhe a trouxeram, e disse-lhe: de que é esta imagem e inscrição? E eles disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Olha a resposta sábia que Jesus deu. Ele logo calou o hipócrita, ele logo calou o adulador, e viu que aquela adulação não serviu para pegar o nosso mestre, né? Para fazer Jesus cair naquele momento, porque ainda não era chegada a hora de Jesus ser preso para ser crucificado pelos nossos pecados. Não era chegada a hora ainda. Então, meus irmãos, não se deixe enganar. A linguagem da hipocrisia é a linguagem do engano. É a mesma linguagem que a serpente, o diabo, usou com Eva. Começou com a adulação para depois destruir a vida das pessoas. Com relação à hipocrisia, caso ela exista ou não no meio do povo de Deus, caso ela exista, é preciso combatermos com o quê? Com jejum, oração, com o ensino da palavra de Deus. Creio que é impossível acabar com a hipocrisia em nosso meio, mas podemos combater a fim de evitar danos na vida espiritual de muitas pessoas. E a principal arma que temos, qual é? Qual é a principal arma que temos? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja, porém, o vosso falar, sim, sim e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, o hipócrita, o adulador hipócrita, ele não fala a verdade, ele é um mentiroso. Ele não tem essa postura do sim, sim, não, não. O sim, sim, não, o sim e o não dele é com objetivo totalmente diferente, com objetivo de prejudicar, com objetivo de ser mal. Então, a hipocrisia, meus queridos, faz muito mal à igreja. E andar por este caminho, saibam que é uma atitude pecaminosa que mata a fé das pessoas. A hipocrisia muitas vezes vem em tom suave, numa voz mansa, num aperto de mão, num abraço manso. Vem num tom de julgamento manso. E é esse tipo de hipócrita que mata a fé de muitas pessoas. O hipócrita, ele é um assassino, tanto de si mesmo como de outras pessoas.
E aqui vai o conselho para os hipócritas de plantão. Estou concluindo. O conselho que dou para esses hipócritas de plantão é que se arrependam. Peçam perdão a Deus. E veja onde caíram. E levantem-se. E vão se retratar com o Pai. Assim como fez o filho pródigo. Ele reconheceu. E disse com ele mesmo: levantar-me-ei e vou ter com meu Pai. O cristão foi chamado para ser santo em toda a sua maneira de viver. A hipocrisia não combina com o cristão. A adulação não combina com o cristão. Nem para quem é adulado e nem para quem adula. Porque quem gosta de ser adulado também tem uma tendência também de ser hipócrita. Isso é um perigo. Vamos abrir os olhos. E vou finalizar com a seguinte palavra, que está escrita lá na primeira epístola de São Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22, que diz assim, para finalizar: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Ele faça resplandecer a sua glória sobre a sua vida. Aproveite o final deste vídeo, inscreva-se, está aí abaixo do vídeo em vermelho, inscreva-se, clique, inscreva-se no nosso canal e vamos caminhar juntos para crescer este canal, que este canal Livre Gospel é para a honra e a glória de Deus. Até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.